Esse é o episódio mais macabro de Todo Mundo Odeia o Chris. Um inquilino misterioso aluga o quarto na casa da família. Um cara calado, com um olhar vazio, que faz barulhos estranhos de madrugada e deixa todo mundo desconfortável. Na época, a gente assistia e achava engraçado. Só mais um personagem da série, né? Só que não. Esse personagem pode ter sido inspirado em um dos maiores assassinos em séries da história dos Estados Unidos. E quando vocês descobrirem os detalhes por trás desse personagem, talvez vocês nunca mais vejam um episódio da mesma forma. Eu sou a Gente Barbosa. E eu sou Cláudio Vinícius. E vocês estão no Aprendizados Novos. Mas antes de continuar, deixa eu explicar a série para quem não conhece. Todo Mundo Odeia o Chris foi uma série que passou entre 2005 e 2009. Foram 4 temporadas no total. A série é baseada na infância do comediante Chris Rock. Ele mesmo narrava os episódios. A história se passa no Brooklyn, em Nova York, nos anos 1980, e mostra a vida do Chris e sua família humilde. A série misturava comédia com crítica social. Falava sobre racismo, pobreza, desigualdade, mas de um jeito leve e engraçado. E aqui no Brasil a série explodiu, a dublagem ficou icônica. Todo mundo conhece as falas do Julius, da Rochelle e também do Chris. Mas tem um episódio que sempre foi diferente de todos. O episódio 3 da primeira temporada. Todo Mundo Odeia Basquete. É aquele episódio em que o Chris entra pro time de basquete da escola. O professor vê ele acertar uma bolinha de papel no lixo e já acha que descobriu o novo Magic Johnson, um jogador muito famoso da época. Isso tudo só porque o Chris é negro e também ele é o único negro da escola. A série também mostra de forma engraçada como as pessoas julgam as outras sem conhecer de verdade. Mas enquanto o Chris se dava mal no basquete, tinha outra coisa obscura acontecendo. A Rochelle e o Julius estavam tentando alugar o quarto de cima da casa para um novo inquilino. E é aí que entra o Sr. Tate. E o seriado começa a ficar estranho. No começo, várias pessoas aparecem querendo alugar o quarto, mas todas só ofereciam um ticket de alimentação como pagamento. Até que aparece um homem idoso, muito quieto, com um olhar fixo. Ele oferece 6 meses de aluguel adiantado. O Julius, do jeito que é, aceita na hora, nem pergunta nada sobre o cara. Só vê o dinheiro e pronto, aceitou. E desde o primeiro momento, dá pra perceber que tem algo errado com o Sr. Tate. E ele fala pouco, responde as coisas meio de forma estranha. E também ele tem um comportamento que deixa todo mundo meio que desconfortável. A Rochelle, que é esperta, já começa a desconfiar. Ela pergunta de onde ele é, e ele diz Filadélfia. Mas a Rochelle conhece gente da Filadélfia, e ela percebe que ele está mentindo, e ele não é de lá. Depois, ele vai até a Rochelle e pede umas coisas bem estranhas. Fita adesiva e linha de pesca de 5 quilos. E a forma como ele pede é perturbadora. Ele fica olhando para ela sem piscar, um olhar vidrado e fixo. E o pior, de madrugada começam uns barulhos, tipo móveis sendo arrastados e coisas batendo no meio da noite. A Rochelle acorda assustada e manda o Julius ir lá ver o que está acontecendo. Só que quando o Julius sobe e bate na porta, o Sr. Tate abre e a forma como ele recebe o Julius é ainda mais estranha. Ele abre um pouquinho a porta, só que tem um monte de fechaduras. E ele olha pro Julius e simplesmente fala que não escutou nada, só que o barulho estava vindo da própria casa dele. E aqui vem um detalhe importante, a trilha sonora nessa cena, ela simplesmente silencia. E Todo Mundo Odeia o Chris é uma série que sempre teve aquela trilha sonora alegre, de comédia, só que quando chega nessas partes simplesmente some e fica meio algo que macabro, né? Algo meio esquisito. Só silêncio e o olhar do Sr. Tate. Isso deixa a cena muito mais pesada e perturbadora. A Rochelle decide que quer o Sr. Tate fora de casa e manda o Julius despejá-lo imediatamente. Quando eles sobem de novo, a porta do quarto, como a gente disse, tem várias trancas, mais do que o normal. E quando a Rochelle entra no quarto, ele está lá. Mas não é mais o mesmo senhor simpático que chegou. O que sobrou é um homem com olhar maligno, imprevisível, como se a qualquer momento ele fosse atacar. O Julius devolve o dinheiro, eles se despedem, mas assim que eles saem pela porta acontece algo inesperado. A SWAT invade o apartamento e o Sr. Tate acaba sendo preso. Ele era um dos criminosos mais procurados pelo FBI. A Rochelle estava certa o tempo todo. E é aí que surge a pergunta, será que isso realmente aconteceu? Será que esse personagem foi inspirado em alguém real?
Mas galera, antes de continuar, se vocês estão gostando, já deixa o like de vocês, se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E já comenta aqui embaixo o que vocês estão achando sobre esse episódio, né? Porque, é muito estranho. Agora, vamos falar da teoria que viralizou na internet. Segundo fãs da série, o Sr. Tate pode ter sido inspirado em Samuel Little. Ele foi um dos maiores serial killers da história. Ele foi preso em 2012, com 72 anos de idade, e confessou ter cometido 93 assassinatos. O FBI confirmou pelo menos 60 casos, e todos os crimes aconteceram entre 1970 e 2005. Ou seja, durante 35 anos ele andou pelos Estados Unidos cometendo crimes e nunca foi pego. E os fãs apontam 3 razões principais para acreditar que o Sr. Tate foi inspirado nele. Primeira razão, a aparência. Alguns fãs dizem que o visual, a idade e o jeito quieto do Sr. Tate lembram muito Samuel Little. Samuel Little era um homem idoso, calmo, que parecia inofensivo. Justamente por isso ele nunca foi pego. E a segunda razão é a época. A série de Todo Mundo Odeia o Chris se passa nos anos 80. E os anos 80 foram exatamente o período em que Samuel Little cometia crimes pelo país. Ele viajava de estado em estado, atacava mulheres vulneráveis e desaparecia antes de ser pego. E a terceira razão seria também o comportamento. No episódio, o Sr. Tate aparece do nada, paga adiantado e também não fala muito. E ele tem aquele olhar vazio, aquela presença perturbadora que faz todo mundo desconfiar. E essa era exatamente a característica de Samuel Little, um homem que passava despercebido. Mas quem era Samuel Little de verdade? Samuel Little nasceu em 7 de junho de 1940, na Geórgia. A mãe tinha 16 anos e era usuária de drogas. Ele foi criado pela avó, teve uma infância difícil. Na escola, ele tinha problemas de disciplina. E aos 14 anos, ele foi enviado a um reformatório por roubar uma bicicleta. E aos 16 ele já tinha sido preso por invasão e roubo. E aí, a partir disso, ele começou a virar um andarilho. E ele viajava aos Estados Unidos clandestinamente, em caminhões ou a pé, e ele roubava para sobreviver. E entre 1957 e 1975, ele já tinha sido preso 26 vezes, e em 11 estados diferentes, por roubo, agressão e também tentativa de ataque. Mas sempre cumpria poucos meses de prisão, e ele era solto, e voltava a cometer crimes novamente. E em 31 de janeiro de 1970, ele cometeu seu primeiro assassinato, na Flórida. E a partir dali, durante 35 anos, ele tirou a vida de dezenas de mulheres. E o método deles era sempre o mesmo. Escolhia mulheres vulneráveis, pobres, usuárias de droga e até mesmo profissionais do trabalho adulto. Mulheres que a sociedade ignorava, mulheres que ninguém ia procurar. Ele se aproximava delas em bares ou ruas. Ele ia conversando, ganhava confiança. Depois ele propunha um encontro privado, levava a vítima para um lugar isolado e cometia o crime. E ele nunca usou arma, sempre usou as próprias mãos. E muitas vezes ele deixava os corpos, em lugares remotos. E como ele pegava pessoas que eram mais esquecidas, pela sociedade, muitas vezes os casos nem eram investigados direito. E também ele ia para outros estados, vários estados diferentes, aí cometia um crime no estado, depois ele cometia crime em outro estado, acabava que ninguém ligava os pontos. Então imagina, o cara pegava gente que ninguém se importava de um estado, depois ele ia para outro, pegava outra pessoa. Nunca descobria quem era ele, nem achava quem era. E foi assim que ele conseguiu matar 93 pessoas sem ser pego por mais de 3 décadas. Até que em 2012 ele foi preso por porte de drogas em Los Angeles. E em 2013 a polícia descobriu que o DNA dele batia com evidências de 3 assassinatos nos anos de 1980. Ele foi condenado à prisão perpétua e durante o julgamento negou todos os crimes. Mas em 2018 um detetive chamado James Holland começou a entrevistá-lo na prisão. E depois de ganhar a confiança dele, Samuel Little confessou 93 assassinatos. Ele descrevia cada vítima com um detalhe impressionante, ele lembrava nome, lugar, características físicas, a memória dele era muito boa. A memória dele era tão boa que ele desenhou retratos de dezenas de vítimas, ajudando a polícia a identificá-las. E em 30 de dezembro de 2020, Samuel Little morreu na prisão, aos 80 anos de idade.
E agora a pergunta, será que Sr. Tate realmente foi inspirado em Samuel Little? Não sei. Os criadores, né, da série, eles não falam nada, não tem confirmação oficial. Mas as teorias apontam que tem muita ligação envolvida. E o que vocês acham? Já deixa aí no comentário, ele foi inspirado ou não foi no Samuel Little? A primeira ligação seria a época. O episódio se passa nos anos 80, quando Samuel Little ainda estava ativo. Segundo, o comportamento, aquele jeito calmo, quieto, perturbador, igual Samuel Little. E a terceira seria a aparência. Um homem idoso que parece inofensivo, mas que esconde algo terrível. E quarto, a forma como o episódio é construído, sem trilha sonora, com aquele clima de suspense. Parece que os roteiristas queriam passar uma mensagem. Esse homem é perigoso, mas ninguém percebe, até ser tarde demais. E isso é exatamente o que Samuel Little fez por 35 anos. Passou despercebido porque parecia comum demais. Não tem como confirmar se os roteiristas realmente pensaram em Samuel Little ao fazer o Sr. Tate. Só que uma coisa é certa, né? Depois que você conhece a história de Samuel Little, meio que você olha o episódio de uma outra forma. Você assiste de novo e percebe todos aqueles detalhes sombrios que passaram despercebidos antes. E essa seria a história do Sr. Tate, a teoria que viralizou na internet. Um episódio de comédia que pode ter uma referência escondida a um dos maiores assassinos dos Estados Unidos. E aí, o que vocês acham dessa teoria? Faz sentido ou é só coincidência? Comenta aqui embaixo, porque a gente quer saber a sua opinião. A gente vai ler cada um dos comentários. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o like de vocês. Porque histórias como essas precisam ser contadas.